Mas quando a gente de fato encontra Jesus, quando o verdadeiro discipulado entra, você não precisa passar a ser um pregador em tempo integral, só fazendo isso, como foi o caso de Pedro, Tiago, João, André e os demais que ele veio a chamar, sobre os quais a gente vai falar mais adiante no capítulo 10 e 11, por aí. Viveram em tempo integral porque foram chamados para serem apóstolos, ou seja, enviados com uma mensagem, com uma boa nova. Isso dava a eles um chamado de integralidade de tempo, o tempo todo até o fim da vida. Agora, havia outros que se tornaram discípulos, significa aquele que aceita a disciplina do mestre. Esse é o significado da palavra discípulo. Quando você ouvir falar em discípulo de Jesus, discípulo é somente aquele que aceita a disciplina do Evangelho. A disciplina do Evangelho não é jejue 2 vezes por semana, não existe isso no Evangelho. Não é cumpra um mês de Ramadã, jejuando intermitentemente do nascer ao pôr do sol. Isso não está dito em lugar nenhum em Jesus. Ser discípulo, a disciplina de Jesus não é entrar no quarto todo dia às 6h45 da manhã e ficar 1 hora de joelhos. Isso não é a disciplina de Jesus. A disciplina de Jesus não tem nada a ver com ritos, não tem nada a ver com sequências. A disciplina de Jesus é bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, os que se controlam, porque eles, no seu autocontrole, herdarão todas as coisas. Evitarão as guerras inúteis e herdarão o fruto da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça em favor e em defesa dos outros. Não é justiça própria. Justiça própria, Jesus disse, por que vocês não sofrem o dano? Paulo diz, por que vocês não aceitam o prejuízo quando é justiça própria? Agora, ergam-se para defender a justiça do próximo que está sob iniquidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça para o mundo. Porque esses que assim vivem e trabalham serão fartos. Bem-aventurados esses cujo coração é limpo, esses que carregam uma mente limpa, um olhar limpo, uma interpretação pura, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que, por obediência à justiça do Evangelho, aos princípios do Evangelho, à verdade do Evangelho, são perseguidos pelas justiças religiosas, pelas justiças legalistas, pelas justiças humanas, pelos disfarces da iniquidade travestidos de justiça e de juízo. Bem-aventurados são esses que, por obediência ao meu princípio, sofrem os danos e as consequências. E bem-aventurados são aqueles que, por amor do meu nome, são perseguidos, injuriados, caluniados, porque eles estão em boa companhia, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Esses são os ensinos de Jesus, são as disciplinas de Jesus. Não vos vingueis, antes amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não julgueis para que não sejais julgados. Não atire as vossas pérolas aos porcos. Sejam discretos como as pombas, simples,
e prudentes como as serpentes. Saibam que o mundo é mau. Não andem ansiosos, porque a ansiedade é burra. Ela só destrói as emoções, a alma, a mente, drena as energias criativas, mas não produz nada. Trabalhe em paz, semeie em paz, sabendo que o vosso Pai Celeste vê todas as coisas. O discípulo é esse que aprende com Jesus o princípio do perdoar sempre, do não levar para o travesseiro nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhuma amargura, nenhum espírito de vingança, de malignidade. Ao contrário, carregar dentro de si a retribuição da graça, mesmo para com aqueles que nos tratam mal e que nos acusam e que querem fazer qualquer tipo de malignidade contra a gente. Jesus disse que em relação a eles, o conselho, a disciplina, o mandamento é esse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim fazendo, tu amontoarás brasas vivas sobre a consciência dele. E outros princípios todos convergindo para um só mandamento. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, com todo o teu pensar, com toda a tua genialidade, com toda a tua emoção, com todo o teu vigor, com toda a tua força, com tudo que seja vida em ti. Ama o Senhor teu Deus e pratica esse amor amando o próximo. Porque a maneira que tu tens de mostrar o teu amor a Deus é cuidando do próximo desassistido, conforme as pautas de Jesus recorrentemente nos lembram. E mais, um único mandamento eu vos dei, diz ele: amai-vos uns aos outros, tendo-me como referência. A referência não é Pedro. Pedro amava titubeantemente. Paulo perde paciências. Paulo, às vezes, perde a razão. Paulo, às vezes, arde em ciúmes. Paulo, às vezes, entra em profunda tristeza depressiva de rejeição. Paulo sofre de angústias que o faz dizer que chegou ao ponto de quase desistir da própria vida. É um ser humano. Ele não é o verbo encarnado, ele não é um ser mineral. Ele é igual a mim, igual a você. Ele só tinha feito entregas mais profundas do que a maioria de nós jamais fez. Mas ele não é a encarnação de nada. Ele diz coisas divinas, mas também diz coisas equivocadas sobre as quais ele se retrata. Nas próprias cartas inspiradas, assim consideradas, parece que de ponta a ponta, até os nomes mencionados na carta, parece que são inspiração divina, e não são. Nas próprias cartas ele se retrata. Como ele pede perdão em 2 aos Coríntios de um excesso praticado em 1 aos Coríntios. Como ele se retrata mais adiante, dizendo para levarem a João Marcos, a quem ele tinha dito: comigo não anda nunca mais. Depois de um tempo, pensando muito melhor em outras circunstâncias, ele diz: por favor, tragam a Marcos de novo para andar comigo, porque ele me é útil para o ministério. Então nós estamos aqui dizendo o seguinte: o discípulo não é um ser perfeito, mas é um ser caminhando nessa imperfeita perfeição, que Paulo diz não, como lá está escrito em Filipenses 2, não, irmãos, leia no verso 12 de Filipenses 2, não, irmãos, que tenhamos alcançado a perfeição. Paulo diz, eu não alcancei. Paulo repete.
Não alcançamos a perfeição, nenhum de nós. No entanto, esquecendo os equívocos, deixando para trás, não ruminando, não alimentando nenhuma culpa neurótica, sabendo que tudo está consumado na cruz, que o arrependimento, a renovação da minha mente, a nova consciência, a metanoia, a admissão da verdade em mim e até contra mim, em favor de quem eventualmente eu não tenha sido exatamente o que eu deveria ter sido, esquecendo isso uma vez tratado, uma vez desculpado, uma vez mencionado, eu esqueço, eu deixo para trás, eu não apago a memória, não sou um desmemoriado, mas eu me desemocionalizo culposamente do que tenha ficado para trás, porque o passado está sepultado em Cristo Jesus. Assim como o meu presente está perdoado e o meu futuro já está perdoado, eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, que é me tornar semelhante a Jesus, que é assimilar Jesus em mim, que é me tornar um pequeno Cristo, que é encarnar em mim toda a riqueza da herança da glória de Deus na minha vida, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos semelhantes a Ele. Aí ele conclui dizendo: não, irmãos, que tenhamos alcançado a perfeição. Todavia, todos nós que já somos perfeitos, devemos ter esse entendimento. Veja o paradoxo. Quando ele olha para ele próprio, ele diz: não alcancei a perfeição. Mas quando ele olha para ele em Cristo, na cruz, no está consumado, no tetelestai, no está tudo pago, na ressurreição, na certeza de que na ascensão de Jesus, ele também se assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade e poder. Ele sabia, portanto, que ele já era tudo que ele era em Cristo, embora ainda não fosse no espaço-tempo tudo que ele quisesse ainda ser e soubesse que seria. É nessa ambiguidade linda de já e ainda não. Já porque eu já estou com tudo consumado em meu favor. Ainda não porque eu estou na história desenvolvendo a minha salvação processualmente, me transformando e me curando todo dia numa pessoa que seja mais semelhante a Jesus. Esse é o processo de um discípulo de Cristo. É aquele indivíduo que aprende essa disciplina. Eu gastei já muito tempo na vida falando a esse respeito. Tem 6 livros meus, para não falar em outros livros, tantos, sobre discipulado, mas só aqui atrás de mim tem alguns, são 6 ao todo. Tem outros que estão em outro lugar, a minha mulher levou uns ali para dentro, mas aqui tem O Caminho do Discípulo, número 4. É um texto sublime. Desculpem, eu falei esse livro sem nenhuma nota. Saiu tudo espontaneamente do meu coração, foi gravado e transcrito. E eu não tenho remendos a fazer. Começou a ser estudado em algumas faculdades de psicologia, porque é o evangelho profundamente psicológico aplicado à carência humana. Como esse número 3 aqui, cada um deles trata de temas diferentes do evangelho e cada um de vocês deveria, de fato, entender o que é ser discípulo de Jesus, senão ninguém cresce. Aí o texto menciona aqui essa palavra, essa vocação dos discípulos. E eu disse que a primeira coisa que acontece é que o nosso horizonte se expande. Eu me converti e o meu horizonte era a praça. Eram os hippies. Eram os meus contemporâneos, jovens.
eram as meninas que eu tinha tratado de maneira obsética, às quais eu queria pedir perdão e falar do Evangelho. Eram aqueles em quem eu tinha dado surras, pedi perdão de um por um, fui um a um, me perdoa, eu hoje sou outro homem. Houve alguns que disseram, é outro homem, então agora é minha vez de te bater. E eu dizia, olha, eu só não vou nunca mais bater em ninguém, mas eu continuo com o poder de não deixar você bater em mim. Eu te amarro todinho aqui, viro uma sucuri em volta de você até apartarem. Não vou te bater, não vou te quebrar, não vou nada, mas também não vou deixar você ficar batendo em mim. Era a minha pior reação. E nunca ninguém ousou nada contra mim. E pregando o evangelho para todo lado, a minha mente ia dilatando. Quando eu vi, eu estava nos rádios, falando todo dia. Depois os jornais começaram a me pedir artigos. Depois a televisão me chamou e me deu um horário de graça na Globo do Amazonas. Todo domingo às 6:30 da tarde até às 7 horas, horário nobre naquele tempo. No iniciozinho dos anos 70, eu tinha 18 para 19 anos. Um garoto homem, pregando o evangelho. E os que me ouviam diziam, de onde vem essa sabedoria? Como é que esse cara que estava aí há um ano atrás, sendo um pavor de muita gente, de muitos pais, agora se tornou um polo de atração, de amor, de graça, de perdão? De onde veio esse conhecimento? E as coisas que começaram a sair da minha boca eram lúcidas, eram amplas, eram profundas, eram elevadas, eram graciosas. O meu conhecimento do Evangelho aprofundou-se, amadureceu no curso desses 50 anos. Mas se você tivesse me ouvido pregar no segundo dia da minha conversão, você ia ver que a mensagem da graça e da misericórdia de Deus era a mesma que você ouve hoje de mim aqui.